Olá pessoal, tudo bem? Professor Ângelo Costa aqui com você. Hoje eu estou aqui para a gente falar dessa imersão na escrituração fiscal. O nosso propósito é entender o que é esse setor fiscal. Quero te mostrar rapidamente, né, o que tem de oportunidade no setor fiscal. Acompanhe comigo para você entender de fato como funciona o setor fiscal. Quando nós falamos de departamento fiscal, eu preciso que você entenda três premissas básicas. A primeira é que o Código Civil ele vai determinar a relação do Estado com o contribuinte. E se eu não entender essa relação, eu passo a ter problemas na hora de fazer a escrituração fiscal de fato. A outra é que o Código Tributário Nacional é que determina a classificação e também a forma de apurar o tributo. É dentro do CTN que você vai encontrar fato tirador, base de cálculo e alíquota, e essa ligação ela tem um vínculo, claro, tem uma ligação com o Código Civil, mas tem um vínculo com o porte das empresas, que vai determinar, inclusive, os regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, influenciando lá na cumulatividade e não cumulatividade. Então, o Código Civil, o CTN e o porte é que vão ter aí essa determinação de três premissas básicas de como apurar os tributos dentro do sistema tributário brasileiro. O primeiro deles aí, que é o Código Civil, está compartilhado com você na sua tela, ele vai trazer, na 10.406 de 2002, que é o novo Código Civil, uma divisão em tipos de sociedades. O Simples Nacional é uma apuração, um regime de apuração tributária. Quando ele fala de sociedade simples, na verdade, são aquelas entidades sem fins lucrativos, com registro em cartório, alcançadas pelo inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal de 88, né, que é vedado ao Estado, União e os municípios, e até o DF, instituir impostos para esse tipo de pessoa jurídica, de uma forma geral. Agora, as entidades com fins lucrativos, entidades empresariais, têm registro em junta comercial, não é um estatuto no cartório, contrato social em junta comercial, dividido aí em empresário individual com responsabilidade limitada, que agora o EIRELI está virando o SLU, né? Depois do governo Bolsonaro virou uma sociedade limitada uniprofissional. As sociedades limitadas, sociedades anônimas, que são abertas ou fechadas. O primeiro momento é, entenda isso. Depois que eu entendo isso, aí sim eu consigo perceber que o Código Tributário Nacional diz que essas entidades com fins lucrativos, independente do seu perfil societário, elas vão ter que atender ao artigo 113 do Código Tributário Nacional, a Lei 5.172 de 66. Lá no parágrafo 1º, todas essas entidades com fins lucrativos são obrigadas a um fato gerador, que é a obrigação principal, o nascimento do tributo. Os tributos com seus pagamentos, eles vêm da obrigação principal no parágrafo 1º do artigo 113, que é o fato gerador. No parágrafo 2º, ele fala da obrigação acessória, que é a homologação desses tributos. Inicialmente, ele tem uma cobrança por ofício, que acontece com o IPTU, com o IPVA, não precisa declarar nada, já vai ter essa cobrança. Também, quando há uma entrega de obrigação acessória errada, um pagamento errado, vem a cobrança por ofício. A de forma mista é muito ligada, por exemplo, ao imposto de renda da pessoa física, que nós declaramos enquanto pessoa física o imposto de renda, e o governo já sabe tudo que eu tenho que pagar, porque ele já recebeu a DIF, a DME, para gastos a DMED para gastos médicos, ele vai trazer a DME para movimentação em espécie, a E-financeira, a DECRED, a DIMOB, a DIMOF, tudo que o meu CPF tem, então é apuração de forma mista, é um controle de forma mista. A obrigação acessória, ela trata da fiscalização daquelas entidades com fins lucrativos. E aí, nós temos, dentro desse perfil de divisão, a divisão por porte, onde, inicialmente, a 10.406 de 2002, ela fala lá da tributação, ou vai trazer, na verdade, uma divisão relacionada à tributação, e o microempreendedor individual tem uma lei específica para ele, mas é aquele que fatura até R$ 81 mil por ano. Passando disso, ele vai ser uma ME até 360 mil por ano e acima disso, uma EPP até 4,8 milhões. Esse perfil de porte de empresa pode ser tributado aí no Simples Nacional, optantes pelo Simples Nacional, o regime tributário vai ser o Simples Nacional, seguindo anexos, inclusive, dentro das tabelas e os anexos é a parte da apuração. Já quando é uma empresa de médio porte, faturando até 300 milhões, há uma divisão. Até 300 milhões é médio porte, acima de 300 milhões é grande porte. O que eu vou ter, na verdade, acima de 300 milhões, obrigatória auditoria, são empresas do lucro real,
que são lucro real quando passam de 78 milhões. Até 78 milhões podem ficar na condição de lucro presumido, acima de 78 milhões, aí são lucro real obrigatório. Então, hoje, no Brasil, eu preciso entender inicialmente que existem empresas sem fins lucrativos, com fins lucrativos, que têm uma divisão societária desde o empresário individual até a sociedade anônima, onde a maior parte é limitada, e que a divisão de regime tributário depende aí do faturamento. Simples Nacional até 4,8 milhões, lucro presumido até 78 milhões e lucro real acima de 78 milhões. Claro que quem tem um faturamento menor que 78 milhões pode fazer também pelo lucro real, essa é a primeira ideia. Mas, além disso, eu quero que você entenda aqui que existem duas cadeias mercantis, onde uma é a de venda de mercadoria e a outra de prestação de serviço. Lá naquele artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, ele trazia já a ideia de conceito de receita bruta com venda de mercadoria e prestação de serviço. Atualizado em 2014 pela Lei 12.973, no artigo 2º, ele diz que agora tem a operação em conta alheia. Mas eu já tinha outras receitas tributadas, pelo menos em relação a tributo sobre receita bruta, quando está na não cumulatividade, para apuração do PIS e COFINS. Então, na cadeia de venda de mercadoria, cadeia de mercadoria de uma forma geral, ele tem, para o nosso exemplo aqui, compras e vendas, esse material vai estar disponível para você, onde, quando eu compro, eu tenho aqui uma nota fictícia, informações da compra da mercadoria e informações da venda da mercadoria em uma outra nota. E a ideia é que, quando você trabalha em um departamento fiscal, precisa ter o máximo de atenção na apuração do tributo, que é o ICMS, porque eu tenho que identificar, de acordo com a Resolução 22 do Senado Federal, de onde eu comprei e para onde eu vendi, a tabela anexa na Resolução 22. Eu estou no Distrito Federal, então, se eu compro do DF e vendo para o próprio DF, é 18% alíquota interna, mas Grupo 1, que é montado por Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do Espírito Santo, para qualquer lugar que venda, vende a 12%. E o Grupo 2, por Sul e Sudeste, sem o Espírito Santo, exceto o Espírito Santo, vende a 7% quando vende para o Grupo 1 e vende a 12% quando ele vende dele para ele mesmo. É isso que você vai entender nas aulas aqui da Abimax. E essa apuração, ela leva para dentro dos SPEDs. Existe uma oportunidade de recuperação de crédito tributário quando eu tenho uma apuração errada. Então, a apuração do ICMS é uma apuração que depende da informação da entrada e da saída, origem e também o destino da mercadoria, codificação de CFOP, codificação de NCM, codificação de SEST, além da apuração do ISS, que também é baseada em um decreto municipal. Normalmente, no SPED, é apenas o Distrito Federal que entrega essa obrigação acessória com apuração simples, que é a alíquota sobre o valor do serviço. Se tiver material aplicado, aí vai ter algumas regras específicas, a depender também do município. E a apuração do PIS e da COFINS é uma apuração que é cumulativa ou não cumulativa, a depender do regime de apuração do imposto de renda e da contribuição social. É lucro presumido? Então, via de regra, é cumulativo. É lucro real? Então, o não cumulativo. Só que, estando na não cumulatividade, vão ter os créditos do artigo 3º da 10.833 de 2003, 10.637 de 2002, que permitem diminuir a não cumulatividade, claro, diminuir a base do tributo, né? Ou gera um tributo menor, porque ele vai ter sobre essa base do crédito a aplicação da alíquota de 165,7,6, quando fala de PIS e COFINS. E ainda vai inserir outras receitas, que é o caso aí do nosso exemplo, nessa planilha para você acompanhar, uma receita de aluguel. A empresa tem um imóvel que ela usa para gerar uma receita, gerar uma renda, então pronto, ela vai ser tributada quando estiver na não cumulatividade do PIS e da COFINS. As retenções acontecem tanto no cumulativo quanto no não cumulativo, enquanto que os créditos de energia e aluguel só vão ocorrer, essas despesas geradoras de crédito, na não cumulatividade. Pagou um aluguel? Opa! Sobre essa despesa com aluguel, eu aplico a alíquota de PIS e COFINS e tenho direito a crédito. Pagou energia? Sobre essa despesa de energia, eu aplico a alíquota de PIS e COFINS e tenho direito a crédito na apuração, crédito de energia, crédito de aluguel, artigo 3º, nos incisos 3º e 4º, lá da 10.833
de 2003. Além da compra da mercadoria, na não cumulatividade me gera crédito também por essa entrada de mercadoria, diminuindo aí, se eu fizer um comparativo, de imediato eu não consigo te dizer, olha, é melhor o cumulativo ou é melhor o não cumulativo. Eu preciso ver a tua operação. Tem despesas alcançadas pela 10833? Tem retenções na fonte? Tem outras receitas? Porque lá na cumulatividade, as outras receitas não vão compor a base, mas no não cumulativo, as outras receitas compõem a base. E ainda, eu consigo ver cruzamentos. Aí nesse material que eu te mandei, ele tem aqui na FD Contribuições, na FD ICMS-PI, um arquivo TXT validado com êxito, para que você possa ver uma planilhinha paralela aqui com um PROC-V, um cruzamento de dados digitais, tanto na FD Contribuições quanto na FD ICMS-PI, eu tenho essa informação, e eu busco aqui no meu cruzamento essa validação. Hoje, o ideal é que eu tenha, lá no finalzinho de validação, notas fiscais, FD ICMS-PI, tudo validado, notas fiscais e FD Contribuições, tudo validado. Se tiver alguma divergência, aí eu vou ter problemas. Eu montei aqui para você um PROC-V simples buscando lá do arquivo TXT da FD ICMS-PI e a mesma coisa buscando lá do arquivo TXT da FD Contribuições. Então, para ficar mais fácil, as notas fiscais são aquelas que estão aí na planilha e a ideia é que esteja tudo validado. Se tiver qualquer que seja a divergência, por exemplo, bem aqui, se em vez de 90 mil eu tenho 80, ele já vai me dar na minha planilhinha um valor divergente bem aqui. Uma fórmula bem simples, tá? Mas buscando lá o documento fiscal, só para você ter uma prévia do que nós vamos ver nos cursos da Abimax. É uma parte totalmente prática, com informação que traz dispositivos legais, para nós podermos explorar os dispositivos legais. Tem particularidade na retenção, se é para segmento privado, segmento público como tomador, tem particularidade. As alíquotas mudam, a base de cálculo muda, tem aí o fato gerador mudando, tem uma série de particularidades que só na aula, no curso, você consegue entender. É muita coisa? Mas aí já estou te passando esse material de apoio para você conseguir já ir entendendo. Eu não entendi essa parte, não. Então, beleza, eu estou aqui para isso. A ideia é a gente poder acompanhar o máximo possível o teu desenvolvimento profissional. Então, o que eu quero te dizer agora, você que está aí, ó, é só uma mini aula, só para você sentir o gosto do que é o curso da Abimax, nessa imersão aqui da escrituração fiscal e conseguir fazer na prática depois oportunidade de crédito que você vai ter dentro da tua carreira profissional, de ver se foi apurado corretamente um tributo e conseguir buscar aí esse tributo junto ao fisco municipal, estadual ou federal e ainda aumentar a tua carteira de cliente com credibilidade. Olha, eu consigo montar aqui, mesmo sem um software, um sistema integrado de informação baseado aí nas tuas notas fiscais, na tua receita bruta e na apuração dos teus tributos para saber se você pagou a mais ou a menos, se perdeu oportunidades. É esse o propósito. Gente, não deixa passar essa oportunidade. Se inscreve no curso da Abimax, conta comigo, com os outros professores, professora Ana, tá? E o professor Gabriel, a professora Fernanda, a professora Mayra. Então, tem muita gente boa na Abimax, especialista, para poder tirar suas dúvidas e te ensinar na prática como é que faz essa parte de escrituração fiscal e entrega de obrigação acessória. Tranquilo? Conta comigo. A gente se encontra aí nos cursos da Abimax. Até mais.